Em 17 de março de 2025, o Observatório Austral de Rastreamento Orbital divulgou telemetria que deveria ter provocado coletivas de imprensa em 3 continentes. Não provocou. Enquanto os dados circulavam entre astrônomos em grupos privados de mensagens, a Agência Espacial Europeia retardou a publicação de seus registros espectrométricos por 5 semanas, sem justificativa formal, sem nota de esclarecimento. Apenas silêncio institucional diante de algo que desafia 60 anos de conhecimento consolidado sobre corpos interestelares. O cometa 3I Atlas, detectado em janeiro cruzando a constelação de Andrômeda, não está se comportando como deveria. E quem deveria explicar por que simplesmente não está falando? A pergunta não é se existe algo estranho acontecendo a 2,8 unidades astronômicas do Sol. A pergunta é por que as instituições que deveriam nos informar decidiram que o silêncio era a melhor política. Se você acompanha este canal, sabe que não fazemos sensacionalismo. Mas os dados que vamos apresentar nas próximas páginas deveriam estar em todos os noticiários do planeta. Não estão. Então, vamos fazer o trabalho que ninguém mais está fazendo. Contar essa história antes que seja tarde demais. Para ter perspectiva, isso equivale ao comprimento de Manhattan da ponta sul até Central Park, um bloco sólido de rocha e gelo do tamanho de uma ilha urbana, viajando pelo espaço a 87 mil km por hora. Essa velocidade significa que ele cruza a distância entre a Terra e a Lua em menos de 5 horas. Mas não é a velocidade que preocupa os cientistas, é a trajetória. O 3AI Atlas segue uma órbita hiperbólica, inclinada a 114 graus sobre o plano da eclíptica. Traduzindo, ele não está se movendo no mesmo disco achatado onde orbitam os planetas. Ele vem de cima, quase perpendicular ao sistema solar. Isso por si só não é impossível. Mas 114 graus é estatisticamente improvável. Menos de 1 em cada 10 mil objetos interestelares deveria apresentar essa geometria orbital. E há outro detalhe. A órbita é hiperbólica, o que significa que 3I Atlas não está preso à gravidade do Sol. Ele entrou no sistema solar vindo do espaço interestelar, vai dar a volta no Sol e sair para nunca mais voltar. A menos que algo mude. E mudou. Parece pouco. Não é. Para um objeto desse tamanho viajando àquela velocidade, qualquer mudança não gravitacional exige uma força colossal. Degaseificação assimétrica, aquele jato de gás e poeira que os cometas expelem quando o Sol os aquece, pode produzir esse efeito. É o chamado efeito foguete. Gás sai de um lado, o núcleo se empurra para o outro. Funciona. O problema é que não deveria funcionar tão bem. Não com a precisão que observamos aqui. O Instituto de Radioastronomia do Consórcio Andino, operando 3 antenas parabólicas entre Chile e Argentina, captou algo mais perturbador. Entre 9 de março e 9 de abril, por 190 horas consecutivas, detectaram pulsos de rádio na frequência de 1,42 GHz. Essa é a linha de emissão do hidrogênio neutro, o sinal mais comum no universo. Pulsares emitem nessa faixa, nuvens de gás interestelar também, mas não com essa regularidade. Os pulsos se repetiam a cada 11,3 segundos, com variação inferior a 0,02 segundos, um relógio cósmico. E então, abruptamente, em 9 de abril, cessaram, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Se for natural, estamos diante de um fenômeno previsto teoricamente, mas jamais documentado com esse nível de estabilidade. Se não for natural, estamos perante algo que exige revisão imediata de nossos protocolos de classificação. Traduzindo, ou a natureza fez algo extraordinário, ou não foi a natureza. O espectro infravermelho revelou temperatura de superfície de 240 Kelvin. Isso equivale a menos 33 graus Celsius. Para um cometa a 2,8 unidades astronômicas do Sol, a temperatura esperada seria entre 180 e 200 Kelvin, 40 graus a mais do que deveria. Cometas não têm aquecimento interno. Eles são pedras geladas, a menos que algo dentro deles esteja gerando calor. Imageamento de alta cadência, capturado pelo Observatório de Mauna Kea durante 23 noites seguidas, mostrou que a nuvem de detritos ao redor do núcleo mantém simetria axial em 98,7% das capturas analisadas. Simetria axial significa que a coma, aquela atmosfera difusa que envolve o núcleo, tem forma quase perfeitamente circular quando vista de qualquer ângulo. Nenhum cometa conhecido sustenta forma tão estável. Degaseificação é caótica. Jatos de gás explodem em direções aleatórias conforme o Sol aquece áreas diferentes da superfície. A coma deveria parecer irregular, assimétrica, variável. Não é o caso. A análise fotométrica revelou que a curva de luz do 3I Atlas, ou seja, como seu brilho varia ao longo do tempo, apresenta variação inferior a 4% ao longo de um ciclo completo de 11,3 segundos. Isso significa que o núcleo está refletindo luz solar de maneira quase uniforme enquanto gira.
como se a superfície fosse homogênea. Asteroides e cometas têm crateras, montanhas, vales, manchas de gelo, rochas expostas. A luz que refletem varia conforme giram. Uma variação de 4% indica superfície extraordinariamente lisa ou uniformemente coberta. Pense em uma esfera polida girando sob um holofote, não em uma rocha espacial de 4 km. Isso significa que absorvem mais de 90% da luz que recebem. O 3I Atlas apresenta albedo de 12%. Não é um número absurdo, mas está fora da faixa esperada. E a variação espectral. No visível, reflete mais no azul. No infravermelho próximo, menos no vermelho profundo. Esse padrão não combina com gelo de água puro, nem com misturas comuns de gelo e rocha. Combina melhor com silicatos processados ou cerâmica exposta ao vácuo por milhões de anos. Outgassing assimétrico. Temperatura elevada. Bolsões internos de compostos voláteis. Simetria da coma. Rotação com jato colimado. Pulsos de rádio. Emissão Maser natural amplificada pela nuvem de hidrogênio. Albedo anômalo? Composição exótica, mas ainda natural. O problema é que todas essas anomalias estão acontecendo no mesmo objeto ao mesmo tempo em combinação. A probabilidade conjunta colapsa para menos de 1%. E você sabe o que acontece quando explicações individuais plausíveis precisam ser empilhadas 6 camadas de altura para justificar uma única observação? É o universo te dizendo que talvez você esteja olhando para a coisa errada. Primeiro, erro instrumental. 3 observatórios independentes em hemisférios diferentes captaram os mesmos padrões. O Observatório Austral na Austrália, o Consórcio Andino na América do Sul, Mauna Kea no Havaí. Instrumentos diferentes, times diferentes, metodologias cruzadas. A chance de todos estarem errados da mesma maneira é infinitesimal. Segundo, outgassing assimétrico para explicar a desaceleração e a simetria. Modelos computacionais mostram que para manter uma coma tão simétrica, o jato de gás precisaria ser colimado com precisão angular inferior a 2 graus e manter essa direção por semanas. Possível? Sim. Observado antes? Não. Poderia haver bolsões de gelo volátil sublimando abaixo da superfície, liberando calor por fricção interna. Isso exigiria taxa de sublimação 40% maior do que qualquer cometa registrado. E como isso não produziu aumento detectável na coma, precisaríamos postular que o gás está escapando por fissuras subterrâneas e se dissipando antes de formar a atmosfera visível. Possível? Tecnicamente. Conveniente demais? Absolutamente. Emissão Maser natural ocorre quando moléculas de hidrogênio em nuvens de gás são excitadas por radiação externa e liberam fótons sincronizados. Mas masers naturais não mantêm periodicidade de 11,3 segundos por 190 horas. Eles oscilam, flareiam, desaparecem. A estabilidade aqui é sem precedentes. A menos que o núcleo esteja girando em ressonância exata com a nuvem de gás ao redor, criando uma cavidade amplificadora que se autoalimenta. Nunca documentado. Previsto? Vagamente, em papers de 2019, sobre exocometas. Confirmado? Nunca. Superfície homogênea em um corpo de 4,2 km? Gelo puro recém-condensado poderia fazer isso. Mas 3I Atlas viajou pelo espaço interestelar por milhões de anos. Deveria estar coberto de poeira cósmica, crateras de micrometeoros, manchas de erosão por radiação, a menos que tenha se formado recentemente, ou a menos que algo tenha alisado sua superfície. Talvez interação com matéria escura, talvez ressonância quântica macroscópica que a física clássica não prevê. Talvez um tipo de corpo celeste que nunca vimos porque objetos interestelares são raros demais. Segunda categoria. O 3I Atlas não é inteiramente natural. Ou carrega vestígios de algo artificial, ou é, ele próprio, um artefato. Estamos dizendo que os dados permitem, com margem estreita, mas não nula, a interpretação de que este objeto pode conter estrutura ou composição não explicável apenas por processos geológicos e orbitais conhecidos. Isso poderia significar várias coisas. Poderia ser uma sonda desativada, lançada por uma civilização há milhões de anos, agora apenas um casco inerte orbitando essa galáxia. Poderia ser um fragmento de engenharia planetária, destroços de um projeto abandonado. Poderia ser uma semente, um dispositivo projetado para viajar entre sistemas estelares carregando informação ou matéria. Pulsares foram inicialmente chamados de LGM-1, Little Green Men. Eram estrelas de nêutrons. O sinal WOW, de 1977, parecia transmissão alienígena. Provavelmente foi emissão de hidrogênio natural. A pedra de Oumuamua, o primeiro interestelar detectado em 2017, também gerou especulações. Hoje, consenso diz que era um iceberg de nitrogênio sólido, mas consenso levou 5 anos para se formar, e Oumuamua não apresentava metade das anomalias que estamos vendo no 3I Atlas.
O Dr. Rajiv Anand, do Centro de Astrofísica Computacional de Bangalore, comentou em entrevista para o periódico Astronomy Frontiers: temos a obrigação de considerar hipóteses não convencionais, quando dados convencionais deixam de ajustar o modelo. Isso não significa abandonar ceticismo. Significa aplicá-lo em todas as direções, inclusive contra nossas próprias expectativas de normalidade. Ele está certo. Ciência não progride ignorando anomalias. Progride explicando-as. Por que a Agência Espacial Europeia esperou 5 semanas para liberar dados espectrométricos? Porque a NASA não emitiu comunicado oficial sobre o objeto. Não é por falta de importância. Um corpo interestelar com comportamento anômalo é notícia de primeira página. É funding garantido para telescópios. É o tipo de descoberta que define carreiras. E, no entanto, silêncio. Isso acontece. Resultados extraordinários exigem evidências extraordinárias. Segunda, a coordenação nos bastidores para evitar pânico público ou especulação prematura, até que se tenha certeza do que está sendo observado. Isso também acontece. Protocolos de comunicação de risco existem por boas razões. Que há dados adicionais, talvez de satélites militares ou telescópios de acesso restrito, que contextualizam essas anomalias de maneira que tornaria a divulgação pública prematura ou problemática. Não estamos alegando conspiração. Estamos notando um padrão, transparência seletiva durante uma janela crítica de observação. Nessa data, o 3I Atlas estará a 0,89 unidades astronômicas, cerca de 133 milhões de quilômetros. Isso é 15 milhões de quilômetros mais próximo que a órbita da Terra. Será a única oportunidade para a espectroscopia de alta resolução, imageamento térmico detalhado e, potencialmente, varredura LIDAR. LIDAR funciona como radar, mas usa laser. Pode mapear a topografia do núcleo com precisão de metros. Se há estruturas na superfície, LIDAR vai encontrá-las. Em 1 ano, além de Júpiter. Em 3 anos, deixará o Sistema Solar para sempre. Se há perguntas a fazer, temos 7 meses. Se há sondas a enviar, a janela de lançamento ideal já passou. Uma missão de interceptação rápida precisa de pelo menos 9 meses de planejamento e 3 de voo. Estamos atrasados? Se ele é apenas um cometa com propriedades físicas exóticas que poderiam revolucionar nosso entendimento de formação planetária, e nós o deixamos passar porque estávamos ocupados com orçamentos e burocracias, que tipo de civilização construímos? A sonda Deep Impact foi lançada em 6 meses em 2005 para colidir com o cometa Tempel 1. A missão New Horizons para Plutão levou 9 anos, mas o planejamento acelerado foi feito em 18 meses. Tecnologia de propulsão de íon permitiria alcançar o 3I Atlas com ΔV viável. Não é barato. Não é simples, mas é possível. Se há cavidades, camadas, densidades variáveis, o radar vai revelar. Terceiro, espectrômetro de massa para analisar a composição da coma. Quarto, magnetômetro para detectar campos residuais. Quinto, detector de partículas para medir se há fluxo de prótons ou elétrons anômalo. Sexto, se a missão for ambiciosa, um penetrador. Um projétil de 50 kg lançado a alta velocidade para criar uma cratera e expor o subsolo. E talvez, suspeito, consenso sobre o que fazer com a resposta se ela não for a que esperávamos. Reescrevemos capítulos de astrofísica. Mas o universo continua sendo o que pensávamos, regido por leis cegas, processos sem propósito, acaso cósmico. Cenário 2, encontramos evidência inequívoca de artificialidade, um padrão que não pode ser reduzido à geologia. Uma estrutura que não pode ser explicada por acreção, um sinal que não pode ser atribuído à física conhecida. E então admitimos que não estamos sozinhos, nunca estivemos, e que o silêncio do cosmos talvez não seja silêncio, mas frequências que ainda não aprendemos a sintonizar. Não há terceiro cenário onde continuamos como antes. Se lançarmos a sonda e ela confirmar normalidade, aprendemos. Se não lançarmos e deixarmos o objeto escapar, perdemos. Perdemos a chance de saber, perdemos a oportunidade de descartar, de confirmar, de avançar. E ficamos com especulações eternas e dados incompletos. Isso não é ciência, é desistência. A CNSA, a Agência Espacial Chinesa, tem capacidade de lançamento rápido, mas ninguém quer ser o primeiro a propor uma missão baseada em anomalias que podem evaporar sob escrutínio maior. Ninguém quer ser lembrado como o cientista que gastou 800 milhões de dólares para perseguir um cometa esquisito. Então a comunidade científica está fazendo o que sempre faz, diante de incerteza, coletando mais dados, publicando papers cautelosos, esperando por consenso. Mas consenso leva tempo. E tempo é o que não temos. Em 29 de novembro, o 3I Atlas vai estar no periélio. Em dezembro vai começar a se afastar. Em janeiro de 2026, estará frio, distante e inobservável para a maioria dos instrumentos terrestres. A janela não é metafórica, é literal.
e está se fechando. Pergunte aos seus representantes por que não há investimento em missões de resposta rápida para objetos de interesse. Ciência não é feita apenas em laboratórios. É feita na política, nos orçamentos, nas prioridades que definimos coletivamente. Se a sociedade decidir que exploração espacial importa, recursos aparecem. Se decidir que importa mais construir o 10º porta-aviões, o 3I Atlas vai escapar, e vamos passar os próximos 50 anos debatendo o que perdemos. Temos 7 meses para responder uma pergunta que pode ser a mais importante da história humana. Ou confirmamos que o universo, vasto e antigo, é nosso para entender dentro dos limites da física que conhecemos. Ou descobrimos que há camadas de realidade, legados de inteligência, ecos de civilizações que nos precederam e nos ignoraram. Ambos os resultados são transformadores. Ambos valem o custo. Teremos olhado para a anomalia e não desviado o olhar. Teremos honrado a única coisa que nos separa do resto da natureza, a vontade de saber. Quando isso acontece, quando algo cruza a imensidão do vazio interestelar e passa perto o suficiente para ser estudado, temos obrigação não apenas científica, mas existencial de responder, de olhar de volta, de estender a mão, mesmo que seja apenas com sensores e espectrômetros, e dizer: estamos aqui, estamos prestando atenção, não estamos com medo da resposta. Cada hora perdida em burocracia, em hesitação, em medo de estar errado, é uma oportunidade que nunca volta. O cosmos não espera. Objetos interestelares não fazem agendamentos. Eles passam uma vez e desaparecem na escuridão de onde vieram. Ou enviamos uma missão, reunimos os dados, confirmamos ou refutamos as hipóteses e avançamos o conhecimento humano em uma direção ou outra. Ou não enviamos, deixamos o 3I Atlas escapar e ficamos com os dados fragmentados que temos agora, debatendo por décadas se deveríamos ter agido. Uma dessas escolhas é ciência, a outra é covardia disfarçada de prudência. E talvez, apenas talvez, quando olharmos para trás deste momento, quando as gerações futuras perguntarem o que fizemos, quando o universo nos enviou um sussurro cifrado vindo das profundezas, possamos dizer que pelo menos tentamos ouvir, que não viramos as costas quando a resposta estava ao alcance, que fomos dignos da curiosidade que nos define como espécie. Mas enquanto houver dúvida, enquanto houver possibilidade, enquanto houver tempo, temos que ir, porque a alternativa é viver para sempre com a pergunta que recusamos fazer. E isso, ao contrário de cometas estranhos e anomalias orbitais, seria verdadeiramente insuportável.